Bom, eu acredito que não seria nenhuma surpresa se eu te dissesse que a poluição plástica é um dos maiores problemas atuais no que diz respeito à poluição do meio ambiente. Uma vez que 500 bilhões a 1 trilhão de sacolas são usadas a cada ano, 1 milhão de garrafas plásticas são compradas por minuto, 50% dos plásticos são usados uma única vez e 13 milhões de toneladas de plástico chegam ao oceano a cada ano. Bom, os dados falam por si só. As ações humanas têm suas consequências e mesmo que isso esteja aparente, tendo em vista as inúmeras ONGs que regem projetos para descobrir uma forma de tornar tudo mais sustentável, o que vemos é a predominância nos aumentos das atividades que degradam os ecossistemas. Nos próximos 10 anos, a quantidade de lixo que chega aos cursos d'água e, consequentemente, aos oceanos, poderá chegar aos 22 milhões ou até mesmo 58 milhões de toneladas ao ano. E essa é a boa notícia, já que essa estimativa leva em consideração milhares de projetos ambiciosos por parte de governos e de indústrias para reduzir a poluição por plástico. Sem esses compromissos, em um cenário em que tudo permanecer igual, a situação poderia ser 2 vezes pior. Sem melhorias no gerenciamento de resíduos que estão em prática atualmente, 99 milhões de toneladas de resíduos plásticos não controlados poderiam chegar ao meio ambiente até 2030. Isso evidencia um futuro não tão agradável, uma vez que o plástico faz com que ocorra a contaminação do ambiente, pois libera gases tóxicos ao decompor, sufoca frequentemente animais marinhos e muitos ingerem ao confundir com alimento. Ao ingerir o plástico, o animal sofre uma falsa saciedade e, com o estômago entulhado, fica incapaz de ingerir partículas de alimento, morrendo de desnutrição. E além disso, o plástico entra na cadeia alimentar e estima-se que quem come frutos do mar regularmente ingere cerca de 11 mil pedaços de microplásticos por ano. Então, querendo ou não, é uma coisa que também nos afeta como se fosse uma espécie de efeito bumerangue. O plástico chega ao mar por nossas ações e volta em forma de comida, mas ele volta. Aí fica a pergunta, por que o plástico é tão utilizado assim? É simples, é um produto barato, leve, transparente e seguro. E se em uma situação hipotética o plástico não existisse, nós teríamos muitos problemas para poder substituí-lo, já que a madeira ou o papel não teriam a mesma resistência e a durabilidade, além do risco de incêndio caso fossem usados na composição de alguns itens. Então é melhor riscar da lista. No caso do metal, eles teriam maior resistência, mas em contrapartida se tornaria mais caro por ser difícil de moldá-los e ele é um ótimo condutor de eletricidade. No fim, nós temos uma forma barata e segura de armazenar e transportar alimentos, de produzir outros objetos e estima-se que estaríamos 200 anos atrasados tecnologicamente se não os tivéssemos inventado. Ou seja, é uma faca de 2 gumes. Não sabemos lidar com seu excesso, mas dependemos dele para viver. É muito dito sobre o uso da reciclagem para o controle desse tipo de poluição e, de fato, é uma das formas mais eficientes que temos para lidar com isso no nosso dia a dia, porque é a partir da reciclagem que ocorre o processo de reabilitação do plástico, para que ele se torne um material que será reaproveitado para poder ser transformado em uma nova matéria-prima. A reciclagem do plástico é composta por 3 etapas: a separação, a revalorização e a transformação. Na separação, o plástico vai para um local distinto. Na revalorização, ele volta a ser matéria-prima. E na transformação, posteriormente, ele vira um novo produto. E além da reciclagem, algumas atitudes podem ser tomadas para que haja auxílio desse controle. Elas são diminuir o uso de produtos descartáveis, preferir o uso de canudos de papel ou de aço inox e substituir sacolas plásticas pelas de tecido ou sacolas de fibras. E é claro, também há iniciativas de cientistas. Uma delas é a criação de um sistema de dissolução de microplástico, onde a tecnologia utiliza a ferramenta feita de carbono em formato de mola para poder quebrar as moléculas de plástico, diminuindo assim o seu efeito de contaminação. Os produtos que são obtidos a partir da degradação desses microplásticos são completamente inofensivos e podem, inclusive, ser usados como fonte de carbono para o crescimento de algas. Mas a solução definitiva seria a substituição por outro material menos danoso e com as mesmas funcionalidades. Talvez a escassez de petróleo no futuro seja o principal motivador para chegarmos a isso, mas por enquanto cabe a nós a responsabilidade de evitar com que esse problema se perpetue e cause maiores danos ao meio ambiente,
visando o futuro em que isso deixe de ser uma ameaça iminente e que poderemos respirar sem o peso que isso nos traz.